Senhor presidente, cumprimentar a mesa, os demais parlamentares, cumprimentar o senhor Silvinei Vasques, PRF, com quem eu tive a honra de trabalhar. Conheço sua retidão, seu trabalho, seu esforço pelo melhor da instituição PRF e do nosso Brasil. Nós estamos aqui desde 9 da manhã, mais do que isso, né? Desde as 8 por aí, e só o que se vê é falarem, perquirirem, inquirirem o senhor Vasques sobre vida pregressa, processos arquivados, depoimentos de 2020, falaram até de bafômetro, surgiu até o nome do Trump aqui. Nenhum momento houve qualquer vinculação, nada de atos do senhor Vasques com o 8 de janeiro. Então, vamos tentar ao contrário, vamos tentar verificar uma efetiva vinculação do senhor Vasques com o 8 de janeiro. O senhor afirmou, senhor Vasques, que o senhor foi exonerado em dezembro de 2022 e aposentou do serviço público em 2022. Então, o senhor não estava nos quadros da PRF, nem era diretor-geral, nem estava como servidor da PRF em janeiro? Não. O senhor, então, tem algum conhecimento de elaboração de relatórios de inteligência pela PRF ou recebimento de relatórios de inteligência sobre as ameaças dia 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 8 de janeiro, sobre a possibilidade de invasão, tumulto dos prédios públicos? Com certeza, não. O senhor, então, por algum motivo, estava responsável por lei ou por algum contrato pelos 3 principais prédios públicos da República, o Palácio do Planalto, a estrutura do STF e o Congresso Nacional? Não. O senhor, então, estava aqui na esplanada, o senhor invadiu algum prédio público, causou dano a patrimônio público de alguma forma? Tenho certeza que não. O senhor foi preso no 8 de janeiro? Com certeza não. O senhor participou de alguma prisão de cidadão manifestante, que há notícias que nem chegou perto desses prédios públicos, mas foram presos, inclusive o flagrante, com imputação de diversos tipos penais, crimes, artigo 62, artigo 286, artigo 288, artigo 359-L, artigo 359-M, artigo 163, todos do Código Penal, e ainda 4 artigos da lei de terrorismo, inclusive idosos foram imputados no flagrante. O senhor participou dessa prisão dessas pessoas? Eu tenho certeza que não. E sabe por que isso tudo, senhor Vasques? Que o presidente Lula tem ensinado muito bem, tem ensinado que o que se deve fazer é criar narrativas. Ensinou, inclusive, em público, ao narcoditador Maduro, que para se defender ele tem que criar narrativas. E é isso que estão querendo fazer aqui, e não há qualquer vinculação do senhor, da sua conduta, pelo contrário. O senhor teve uma atuação escorreita e de excelência na sua atuação até a sua exoneração. Então vamos às suas operações como PRF, eleições e rescaldo. O presidente do TSE, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, logo em seguida ao pleito eleitoral do segundo turno, afirmou: apesar da polarização do pleito presidencial, a eleição ocorreu de forma pacífica. Tanto no primeiro quanto no segundo turno, tivemos uma eleição pacífica, tranquila e com segurança. Palavras do ministro Alexandre de Moraes. O eleitor se dirigiu à sua sessão eleitoral, votou tranquilamente e retornou para sua casa sem maiores problemas, disse o ministro presidente do TSE. Então, eu venho com um dado aqui, mostrando que, logo em seguida, teve a Operação Rescaldo, porque havia uma mobilização para tentar a paralisação das rodovias federais. E o senhor, a sua atuação, nós podemos fazer um comparativo com 2018, antes do governo Bolsonaro, onde houve aquela pane, aquele apagão, aquela paralisação logística de abastecimento de todo o Brasil, causou dano a todos.
ao nosso PIB e que foi empregado em 2018 um efetivo de 2.548 policiais na Operação Rescaldo, sob a supervisão e a direção do PRF Vasques. O efetivo empregado foi de 3.162 para que nada daquela forma acontecesse novamente. Um efetivo superior de 600 policiais foi empregado a mais de 2018. Mais do que isso, as atuações em interdições em 2018 foram de 155 atuações da PRF. Na Operação Rescaldo de 2022, final do pleito, a atuação foi de 497. Ou seja, com ligeiro aumento do efetivo, eles atuaram de forma eficiente, com um trabalho de excelência 3 vezes maior do que 2018. E isso ainda tendo o agravante do fluxo de circulação de veículos após a decisão do ministro Barroso de liberação da gratuidade de serviços públicos, que aumentou o fluxo nas nossas rodovias. Então, minhas perguntas ao senhor Vasques são as seguintes. Como eu citei o narcoditador, eu gostaria uma exposição do senhor, do seu combate, na sua gestão, ao combate ao tráfico de drogas da PRF, como foi na sua gestão. Em segundo lugar, como é que foi o trabalho, de forma bem genérica, para o senhor ter mais uma possibilidade de apresentação na Operação Eleições e a Operação Rescaldo? E mais ainda, que o senhor nos diga com dados, com apreensões e com efetivo empregado, se o trabalho da Polícia Rodoviária Federal ela impediu ou deu maior segurança ao pleito eleitoral e a que todas as pessoas chegassem com segurança aos seus locais de votação. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado delegado Ramagem. Com a palavra, o deputado Felipe Barros. Senhor presidente, hoje foi a primeira amostra do porquê o governo foi e continua sendo contra as investigações dessa CPMI. Porque o ora depoente, Silvinei Vasques, destruiu qualquer argumentação que o governo tenta ainda, de forma assodada e atropelada, empurrar a goela abaixo de toda a sociedade. E eu quero aqui começar dizendo que nós precisamos relembrar que aprovamos o plano de trabalho da relatora, em que a investigação se dá por ordem cronológica, mas essa ordem cronológica não envolve fatos desde praticamente o nascimento do depoente. Porque nós ficamos a manhã inteira debatendo e ouvindo a relatora fazer perguntas que não tinham absolutamente nada a ver com o objeto, com o escopo dessa CPMI. Depois ela passou apenas de 15 a 20 minutos fazendo perguntas relativas ao escopo do requerimento de convocação. O que nos mostra justamente que o governo está tentando alimentar narrativas falaciosas em um consórcio criminoso com parcela da imprensa. E é isso que eu vou querer demonstrar ao final da minha fala. O depoente está aqui como testemunha, mas me parece, ou pelo menos deveria, as perguntas nos mostram que ele seria, em tese, um investigado. E restaria a ele 2 acusações. A primeira, uma suposta violência política na operação do segundo turno, ao supostamente obstar eleitores de votarem. E a segunda acusação, uma suposta prevaricação por omissão na desobstrução das rodovias pós-eleição. Mas os históricos dos fatos demonstram que essas 2 acusações são falsas. E aqui eu quero rapidamente fazer esse histórico. No dia 29 de setembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal julgou a DPF 1013, em que no item 16 da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz o seguinte: além das determinações feitas acima, recomendo a todos os municípios que tiverem condições de fazê-lo, que ofereçam o transporte público urbano coletivo de passageiros gratuitamente aos seus eleitores. A decisão do Supremo foi clara. A decisão fala em transporte público urbano. A decisão não permite que particulares contratem ônibus para levar eleitores aos locais de votação, o que continua sendo crime previsto no Código Eleitoral. A decisão do Supremo é clara. Portanto, a PRF, ao acatar na íntegra
A decisão do Supremo ainda faz a observação de que continua a fiscalização de ônibus privados, particulares, que levam irregularmente eleitores aos locais de votação. Ato contínuo a essa DPF, foi feito o ofício circular 3 de 2022, em cumprimento justamente a essa DPF. No dia 29 de outubro de 2022, o deputado Paulo Teixeira, hoje ministro, ele peticiona no Supremo Tribunal Federal. Veja só, dia 29 de outubro, um dia antes das eleições. E o que ele junta na petição ao Supremo Tribunal Federal? Um tweet da Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, dizendo que o PT recebeu informações de que a PRF estava aparelhada e que obstruiria a votação de eleitores. Ele junta também, na petição ao Supremo, links da imprensa. Esse link aqui, PT recebe informação de nova operação da PF contra aliados de Lula. MPF apura indícios de utilização eleitoral da PRF. Tudo decorrente do tweet que a Gleisi Hoffmann havia feito. E junta outros links da imprensa repercutindo esse tweet da Gleisi Hoffmann, mas ele junta também. Supremo Tribunal Federal aponta a parcialidade de Moro e exclui delação de Palocci de ação contra Lula. Está lá, juntada pelo deputado Paulo Teixeira na decisão, na petição ao Superior Tribunal Federal. Tentativa de adiar eleições foi discutida com o ministro da Justiça, disse o senador. Moraes rejeita a ação de Bolsonaro sobre rádios. Esses links o atual ministro Paulo Teixeira junta no Supremo Tribunal Federal, fazendo com que, no mesmo dia, às 16 horas e 41 minutos, o ministro Alexandre de Moraes proferisse, então, uma decisão solicitando informações por parte da PF e da PRF. No dia 30 de outubro, o dia do segundo turno, nós temos aqui o ofício circular 14 de 2022, que os deputados que fizeram uso antes de mim parece que não leram esse ofício, ou fingem que não leram. Porque esse ofício, é claro, ele dá cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir qualquer operação da PRF no sentido de obstar eleitores de votarem, uma vez que, repito, a decisão era clara relativa ao transporte público e não ao transporte privado de eleitores. E aqui diz o seguinte: com vistas a estabelecer um fluxo adequado e incontroverso das informações e ações a serem implementadas, determina o fiel cumprimento da aludida decisão. Está aqui. O Silvinei Vasquez mandou para todos os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal. E aí nós tivemos, então, a operação da PRF no segundo turno, que, segundo a imprensa, arrecadou, ou então apreendeu, melhor dizendo, 4,5 milhões de reais em 12 ocorrências. Parece que a esquerda simplesmente esquece que houve essas apreensões. Eu fiz questão aqui, senhor presidente, de imprimir 100 mil reais em notas, para ficar claro. Aqui, ó, 100 mil reais, então foram apreendidos 45 blocos desse de dinheiro, 4 milhões e 500 mil reais apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, que é importante que a gente não esqueça que, de fato, isso ocorreu. Crimes foram simplesmente impedidos de acontecer por ação da Polícia Rodoviária Federal. Depois disso, senhor presidente, é importante que a gente diga o seguinte: a narrativa da esquerda, né? Ah, mas fizeram mais operações no Nordeste. Vamos para os números. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste é mais alto do que em qualquer outra região do Brasil. Gostaria até que a relatora estivesse aqui, porque ela vai fazer o relatório, né? E não pode fazer o relatório só com base nos dados falsos que ela trouxe para a gente. Aqui o número de malha viária das rodovias. No Nordeste, a malha viária é infinitamente maior do que das outras regiões. Dado do próprio TSE. Compra e venda de votos nas eleições de 2014. É antigo, mas é o último dado que nós achamos no site do TSE. Os estados do Nordeste dominam as denúncias de compra de voto. Agora, números mais recentes que nós achamos não no site do TSE. A região em que mais tem compra de votos, Nordeste. Mas, nós temos aqui os dados públicos. A média de veículos que foram fiscalizados
na operação do segundo turno foi a mesma em todas as regiões. A média dos veículos que foram fiscalizados em todas as regiões foi a mesma. Então, mesmo que nós partíssemos da premissa equivocada de que teve mais fiscalização no Nordeste, nós teríamos justificativa mais do que plausível. Mas os números da própria operação, números esses que são públicos, deputada Jandira, eu te forneço uma dessas, não adianta fazer cara feia pro número, porque número é número. O número desmente qualquer narrativa falaciosa do governo. A deputada Jandira foi citada, viu, senhor presidente? Presidente. Deputado, Vossa Excelência tem mais 1 minuto. Obrigado, presidente. Então, os números desmentem a narrativa falaciosa do governo, dos deputados e senadores governistas, porque nós tivemos o mesmo número médio de veículos fiscalizados em absolutamente todas as regiões do Brasil. Portanto, a primeira suposta acusação, ela é facilmente desmentida. A segunda acusação que restaria ainda é uma suposta prevaricação por omissão na operação de desobstrução das rodovias. Mas aqui nós temos as notícias que foram veiculadas amplamente pela imprensa, que foram já ditas aqui pelo depoente, de que a Polícia Rodoviária Federal suspende folgas e determina a aplicação de máximo efetivo policial para desbloquear estradas. Então, essa segunda suposta acusação ao depoente também é facilmente desmontada. O que nos resta, presidente, e o que sobra para nós, é o motivo pelo qual o governo sempre agiu contra essa CPMI. O governo precisa continuar alimentando a sua narrativa falaciosa de que houve uma tentativa de golpe no dia 8. O governo precisa, para isso, de que os inquéritos continuem sob sigilo, porque a primeira oportunidade que o depoente tem de falar para o Brasil, até agora só tinha prestado depoimento, e prestou depoimento, inclusive, em novembro do ano passado. Minha pergunta é se até agora houve denúncia ou se não houve andamento nesse processo, Silvinei. Porque o governo precisa, então, senhor presidente, infelizmente a relatora não se faz presente, deveria ficar aqui para ouvir os questionamentos, inclusive. O governo precisa alimentar sua narrativa falaciosa, precisa dos inquéritos sigilosos para continuar com esse consórcio criminoso, com parcela da imprensa, que ainda insiste na tese mentirosa de que houve uma suposta tentativa de golpe e que isso e que aquilo, e tudo que nós estamos ouvindo aqui ao longo desses últimos dias. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao depoente, senhor presidente, bem como o valor que foi apreendido nas operações, onde o dinheiro foi apreendido, o nome das cidades, o nome das pessoas que estavam em posse do dinheiro, se foram fiscalizados também transportes privados, né, de passageiros, identificação desses ônibus, quais foram as empresas, quem pagava por essas empresas, e, por fim, quais foram os agentes da PRF que pediram voto para o Lula e agora ganharam cargo em comissão. Esses são os meus questionamentos. Eu quero dizer a todos que estão aqui que o nosso papel nesse momento está sendo observado por todo o Brasil. É um momento de importância para o Congresso Nacional e para cada um dos membros que estão nesta comissão. Nós temos que fazer aqui uma investigação sobre o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Me enche de honra, mas muita responsabilidade, sobretudo pelo foco do objeto da investigação desta CPI, que é exatamente um dos atos mais terríveis da história brasileira, eu não diria nem desde a redemocratização, mas desde sempre, nem nos momentos mais terríveis do Brasil, como da ditadura, nós acompanhamos e vimos o que nós presenciamos aqui no 8 de janeiro. Recebo isso como missão e quero ajudá-lo para que essa comissão possa cumprir no mais breve espaço de tempo, na forma mais eficiente, o seu papel. Nós precisamos, da melhor maneira possível, esse processo de convivência, para que tenhamos participação ativa nas decisões da mesa, na pauta que vai acontecer. Então, assim como nós, na minoria, podíamos ter as nossas vozes caladas, porque
A situação é maioria. E a vida democrática é assim. Você tem maioria e você tem minoria. E a minoria cumpre o seu papel. Vamos avançar nesse trabalho.